A pessoa tratou a ansiedade por 7 anos até descobrir que tinha TDAH. Olha essa pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Por que eu fiquei 7 anos tratando transtorno de ansiedade generalizada? Descobri recentemente que tenho TDAH. O que foi isso? Foi desatenção do médico? Por que você acha que alguém fica tanto tempo tratando a ansiedade para só depois de vários anos descobrir o TDAH? Eu vou te contar que essa história para mim é repetida, porque eu já vi tanta gente nessa situação. E hoje eu vou explicar o que é a grande confusão que os profissionais e até os pacientes fazem nessa distinção entre TDAH e transtorno de ansiedade. Eu sou Manuel Vicente, sou médico psiquiatra e aqui eu falo de saúde mental de uma forma acessível, prática e fora dos checklists diagnosticadores. Então, eu não tô aqui para te passar uma listinha de sintomas. Eu quero que você entenda o raciocínio, quero que você perceba o que define os diagnósticos para a gente conseguir fazer uma saúde mental muito mais resolutiva para fazer a diferença na vida das pessoas. Então vem comigo que eu quero te mostrar para você entender de uma vez por todas essa confusão da ansiedade e do TDAH. Porque na verdade o que a gente vê é que esse assunto ele fica num bolo. Fica uma bagunça, ninguém sabe onde começa uma coisa, onde termina a outra e parece que não dá nem de dizer a diferença do TDAH para a ansiedade, mas isso é possível. Primeiro, eu quero que a gente pense em conceitos, no sentido de que você deve entender o que exatamente é cada diagnóstico, na sua essência. Então, primeiro, TDAH. O que é TDAH? Não se deixa enganar pelo nome do TDAH, não. Quando você ouve TDAH, você pensa, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você fica acreditando o quê? Que ele é uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de ficar quieto, uma hiperatividade, mas esse é um resumo do TDAH. Olha, o nome TDAH não é tudo que ele traduz. TDAH é uma dificuldade de se controlar. Se controlar, isso chama função executiva. O TDAH, ele tem dificuldade de planejar as questões da vida dele para o longo prazo. É uma pessoa desorganizada que tem dificuldade de dar ordem para as tarefas. Olha, primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso. Ordenar, colocar uma estrutura, colocar uma ordem é complicado para a pessoa TDAH. Porque tem um processo que envolve essa região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ali na pessoa TDAH ele é mais fraco. Então a pessoa TDAH ela não consegue se controlar, ela não consegue se organizar. Isso é TDAH. Transtorno de ansiedade é o quê? Transtorno de ansiedade não é exatamente uma doença. Transtorno de ansiedade é uma síndrome, é um estado de preocupação, de angústia, de segurança. É a pessoa que fica ruminando, pensando um monte de problema. Você conhece gente assim. A pessoa, o processo da ansiedade é um processo de medo. Quando você pensar ansiedade, pensa em medo. Quando você pensar em ansiedade, pensa em insegurança. A pessoa ansiosa é uma pessoa que está insegura, profundamente insegura com o futuro. Olha, se eu tô com medo de alguma coisa que está acontecendo aqui agora, eu tô vendo ali, eu tô vendo uma pessoa chegando perto de mim, tá ali, tá com uma arma, tô com medo. Isso é medo. Porque o medo é algo que está acontecendo agora na minha vida. Agora, se eu vou sair de casa e fico preocupado se lá no bairro onde eu estou indo é seguro ou não, isso já está mais próximo de ansiedade. Ansiedade é um medo de algo distante que não está presente. É uma preocupação que muitas vezes é só nóia da minha cabeça. É só minhoca da minha cabeça. Muitas vezes eu invento meus próprios problemas. E é isso que gera ansiedade, é eu ficar antecipando medo, é eu ficar antecipando problema, é eu ficar antecipando preocupação. É isso que faz a ansiedade aparecer, isso é ansiedade. A sensação de ansiedade é uma preocupação e uma insegurança, ponto. Então, já começamos separando, separou. Ansiedade é medo e insegurança. TDAH é agitação, inquietude e desorganização. E o que confunde as pessoas? É porque no cotidiano, quando você vê uma pessoa que dirige rápido, que ela é acelerada, que ela come muito rápido, que ela balança a perna, você fala para ela que ela é ansiosa. Ah, você é muito ansiosa. Você é muito ansiosa, você fala rápido demais. Mas o que tem a ver medo, pensamento catastrófico com falar rápido? Não é a mesma coisa.
Ansiedade é medo e insegurança. Aceleramento é uma outra conversa. Então a gente tem que colocar os pingos nos is. Se você quer entender diagnóstico, tem que pôr os pingos nos is. Medo, expectativa catastrófica, ansiedade, agitação, inquietude, perna que não para de balançar, mão que não para de mexer, você querendo fazer tudo com pressa, isso é agitação. Isso é ativação. Isso é você sendo uma pessoa apressada. Isso é você que não consegue parar quieto. Isso é uma outra conversa. Nós precisamos separar. E aqui, nessa parte de agitação, de inquietude, que está o TDAH, que está o transtorno bipolar, que está, às vezes, só o seu jeito mais pilhado de ser mesmo. E às vezes isso não é nem exatamente um diagnóstico, mas é essencialmente diferente de medo e insegurança da pessoa com TDAH, não é? Me diz aqui se faz sentido. Me diz aqui, me diz nos comentários se fica mais claro de você observar TDAH e ansiedade dessa forma. Ansiedade sendo o medo e a insegurança e TDAH sendo a agitação, inquietude e desorganização crônica da vida. É assim que é uma pessoa TDAH. Agora, você já pode estar perguntando aí, eu já vou antecipar a pergunta que vai chegar. Eu já sei o que você vai perguntar. Eu já sei o que você, como profissional, como psicólogo, como médico, como paciente, eu já sei o que você quer saber. Mas a pessoa TDAH não pode ter os dois? Porque muito TDAH vai dizer que ele se identifica também com a questão da ansiedade. E eu vou te responder, é claro que pode. É óbvio que pode ter as duas coisas. É claro que pode ter as duas coisas. Olha só, essa paciente, quando ela perguntou, ó, ela ficou tratando 7 anos, transtorno de ansiedade. Então ela devia ter uma ansiedade. Ela devia ter preocupação e insegurança. Ela devia ter tudo isso. O médico não ia confundir à toa. Não ia confundir à toa. É porque a pessoa que é acelerada, pilhada, inquieta, desorganizada, ela vive correndo atrás do prejuízo. A pessoa TDAH, ela tem baixa autoestima. Ela sente que ela não é capaz de dar conta de nada. A pessoa TDAH, ela realmente tem muita dificuldade. Então é natural, é esperado que a pessoa TDAH, ela fique nessa sensação de que o mundo vai acabar amanhã. Ela vive em estado ansioso. Agora, o maior problema dela é a agitação. Então a pessoa pode ter as duas coisas, isso é verdade. Só que como que eu, como profissional, vou saber distinguir? Primeiro, você precisa, como profissional, separar o joio do trigo. O que é medo e insegurança no discurso desse paciente? O que é insegurança catastrófica? O que é ele ruminando um monte de coisa na cabeça? E o que é ele sendo uma pessoa agitada? Se você detecta uma pessoa agitada, pilhada, não perca tempo de investigar isso. Porque é aqui que está o diagnóstico mais importante. Aqui que está o diagnóstico mais importante, é nessa agitação. Por que eu digo que é o mais importante? Porque se essa pessoa tiver um TDAH, se essa pessoa tiver um transtorno bipolar, se essa pessoa tiver uma condição psiquiátrica que faz ela ficar mais agitada, é aqui o primeiro ponto que você tem que intervir. É aqui que o tratamento tem que começar. Se a pessoa tem TDAH e eu dou antidepressivo para ela, no mínimo, não vai mudar muita coisa na vida dela. Se a pessoa é TDAH, se a pessoa é bipolar e eu dou antidepressivo para ela, porque eu acho que é ansiedade, ela tá ferrada, ela vai ficar ruim. Então, quando tem esse elemento da agitação, da inquietude, da pilhação, eu preciso valorizar isso aqui e ir atender essa questão. E tomar alguma medida para isso, que pode ser, por exemplo, um remédio de TDAH. Se a pessoa fechar critérios para TDAH, certo? Ansiedade é algo que responde muito bem à terapia. Ansiedade é preocupação com a vida. Ansiedade é não saber resolver as coisas. Ansiedade é sobrecarga. Ansiedade é um processo muito mais galgado no comportamento, muito mais galgado no contexto, muito mais galgado na história de vida do que TDAH, que é uma questão essencialmente neurobiológica. Essa que é a explicação para o TDAH atualmente, é que o TDAH é um processo de neurodesenvolvimento, tem um envolvimento do cérebro, da anatomia ali da criança, do adolescente, então isso é muito significativo. Agora, os diagnósticos de transtorno de ansiedade, eles não são exatamente assim.
Eles não são exatamente dessa mesma condição, dessa mesma categoria. Eles são estados de sofrimento, de preocupação. Então você não pode confundir uma coisa com a outra. Aqui, nesse aqui, que mexe com o cérebro, TDAH, bipolar e tal, precisa de remédio. Nos quadros ansiosos, só exercício físico, meditação, terapia, na maioria das vezes, melhora e muda a vida da pessoa. Então são duas condições essencialmente distintas. Se a pessoa está indo no médico durante 7 anos, recebendo remédio, ansiolítico, antidepressivo, tratar a ansiedade não está melhorando, ela precisa refletir e perceber o porquê que não está resolvendo. Eu estou tomando remédio para isso aqui, para ansiedade, não melhora. Então talvez o problema não seja esse. Talvez o diagnóstico está errado. Toda vez que o paciente de vocês não melhorar, você primeiro precisa pensar que você pode estar errado no seu diagnóstico. E eu sinto que é isso que pode ter faltado aqui e por isso que ficou 7 anos em tratamento. Porque nem a pau que essa menina aqui ficou bem, ficou estável. Jamais que ela ficou estável. Ela continuou cheia de problema, mas aí jogava tudo na conta da ansiedade. E a gente tem que saber distinguir. Aceleramento é uma coisa, ansiedade é outra. Eu falo bastante sobre isso na minha formação para profissionais, que é a FDD, Formação Desafios Diagnósticos. Então, se você é profissional da saúde mental, se é médico, psiquiatra, psicólogo, se você quer desenvolver esse tipo de raciocínio clínico avançado e estruturar melhor a avaliação dos seus clientes, dos seus pacientes e chegar no diagnóstico o mais rápido possível, você pode se inscrever já para começar a FDD. A minha formação em que eu vou mergulhar nisso tudo, tá? Lá na FDD a gente passa por vários diagnósticos e eu ensino passo a passo, detalhe a detalhe, no detalhinho mesmo, como que você faz essas avaliações, tá? Então se você quer aprender, se você quer se desenvolver nesse sentido, já procura o link da FDD e já se inscreve. Porque essa questão da pessoa ter o TDAH e ter o transtorno de ansiedade é muito comum. Então vamos resumir esse vídeo? Vamos trazer aqui uma forma de você lembrar disso daqui para frente. Vamos lá. Primeiro, quando pensar em ansiedade, pensa em medo e insegurança. Quando pensar em TDAH, pensa em desorganização, aceleramento e inquietude. E para de chamar gente acelerada de ansiosa. Acelerado é acelerado, inquieto é inquieto e ansioso é ansioso. Não fica trocando, porque senão isso depois confunde a sua cabeça. Aí eu vou avaliar na prática isso e eu sei que a pessoa que é TDAH, ela tá com a vida toda estabanada, toda atrapalhada, porque ela não se organiza e ela pode ter sintomas ansiosos, sensações de ansiedade, ela pode viver na eterna insegurança, no eterno medo, no eterna sensação de que não vai dar conta, por causa desse processo TDAH dela. E se eu não mirar o processo TDAH, a ansiedade continua acontecendo. Então é assim que a gente estrutura, é assim que a gente pensa. E lembra, um detalhe importante, o que é ansiedade varia conforme o contexto de vida. O que é TDAH é estável e duradouro e aparece na vida toda, em todo canto, em todo lugar. Não piora só no trabalho ou na escola, fica meio que o tempo inteiro ali presente a limitação, a dificuldade da pessoa. Isso que caracteriza um transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TDAH. Então, eu sinto que é essa falta dessa distinção que às vezes faz as pessoas não receberem um diagnóstico tão rápido. E eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha ajudado você a ter mais clareza, a ter mais certeza, a ter mais convicção sobre as suas questões, sobre o seu diagnóstico e que te ajude, você profissional, a se guiar na hora do diagnóstico dos seus pacientes. Ficamos por aqui com esse vídeo. Podem mandar comentários, dúvidas e sugestões aqui pelo YouTube, que eu vou respondendo conforme eu conseguir. Quem sabe o seu comentário vira até tema de um próximo vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.